Boa noite, que a paz de Jesus envolva todos nós. Hoje quem faria a palestra seria a nossa irmã Débora, mas ela precisou fazer uns exames de saúde e não pôde fazer, então eu vou fazer por ela hoje, né? A reflexão, a parábola do joio e do trigo, né? Porque eu estou aqui em nome da Casa Espírita Joana de Ângeles, em Florianópolis, e o nosso objetivo é toda segunda-feira às 19 horas estudarmos o Evangelho de Jesus, tá? Então eu vou fazer primeiro uma pequena leitura de harmonização, depois a nossa oração, e aí nós começaremos a estudar o texto bíblico, né? Deixado por Jesus. Então, deixa eu tirar um pouquinho de óculos. Eu tirei aqui do Episódios Diário de Divaldo Pereira Franco, através do Espírito Joana de Ângeles. E diz o seguinte: a cobrança da gratidão diminui o valor da dádiva. O bem não tem preço, pois que a semelhança do amor igualmente não tem limite. Quando se faz algo meritório em favor do próximo, aguardando recompensa, eis que se apaga a qualidade da ação em favor do interesse pessoal grandemente pernicioso. O Sol aquece e mantém o planeta sem qualquer exigência. A chuva abençoa o solo e o preserva rico em nome do Criador, sustentando os seres, e se repete em períodos ritmados, não pedindo nada. O ar, que é a razão da vida, existe em tão harmonioso equilíbrio e discrição, que raramente as criaturas se dão conta da sua necessidade. Faze o bem com alegria, e no ato de realizá-lo, fluirás a sua recompensa. Ajuda a todos com naturalidade, como dever que te impõe, a favor de ti mesmo, e engrandecerás de paz. Se estabeleces qualquer condição para ajudar, desmerece a tua ação, empalidecendo o valor. Une-te ao exército anônimo de heróis e apóstolos da bondade. Ninguém te saberá o nome. No entanto, o pensamento dos beneficiados sintonizará com a tua generosidade, estabelecendo elos de ligação e segurança para a harmonia no mundo. Os que se destacam na ação comunitária e são aplaudidos, homenageados, sabem que sem as mãos desconhecidas que os ajudam, coisa alguma poderiam produzir. Assim, os benfeitores verdadeiros são os da retaguarda e não os que brilham nos veículos da comunicação. Aproveita o teu dia e vai semeando auxílios, espargindo bondade, de que esteja rica a tua vida, e proverás o licor da alegria na taça da felicidade de servir. A nossa Joana de Ângeles, né? Então vamos começar o nosso estudo. Vamos ler o texto bíblico. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou o bom grão no seu campo. Enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e no meio do trigo semeou o joio e foi embora. A plantação do homem germinou, cresceu, mas com ela cresceu também o joio. Os servos do pai de família vieram então dizer-lhe: Senhor, não semeaste bom grão no vosso campo? Como é que nele há joio? Ele lhes respondeu:
Foi um inimigo quem o semeou. Os servos lhe perguntaram então: quereis que vá arrancá-lo? Ele respondeu: não, receio que arrancando o joio arranqueis também o trigo. Deixai que um e outro cresçam juntos até a ceifa. Quando chegar a ocasião de ceifar, direi aos ceifeiros: arrancai primeiramente o joio e atai-o em feixes para ser queimado. O trigo empilhai-o no meu celeiro. Mateus 13, 24, 30. Bom, vamos estudar um pouquinho essa parábola, né? O campo, meus irmãos, somos nós. E devemos semear no campo do coração, da mente e dos sentimentos. O dono das terras é Deus, Senhor de todas as coisas. O semeador é Jesus, administrador, governador do orbe, né? Do orbe. Ele semeia através do seu evangelho. Ele só semeia a semente do trigo. Nós, quando não vigiamos, quando dormimos, deixamos entrar o inimigo e esse então semeia o joio. Jesus mandou que o trigo e o joio crescessem juntos. Trigo e joio novinhos, eles são muito semelhantes. Na terra há joio e trigo. Tem criaturas joio, no sentido figurado, né? E criaturas trigo. Todos que aqui nascem têm uma proposta, todos nós, né? Antes de nos reencarnarmos, nós fazemos um planejamento, né? Você vem com propostas, mas você pode cumprir às vezes 80%, às vezes 50%, às vezes 30%, às vezes 20% da proposta que você fez antes de reencarnar. No livro Mensageiros de André Luiz, ele nos conta que muitos missionários, né, que se preparam lá no mundo espiritual antes de aqui estarem encarnados, eles não conseguem os seus objetivos. E nós também somos assim, todos nós. Quem segue os ensinamentos de Jesus tem muitas experiências positivas, né? Muitas sementes, podemos chamar assim, sementes do trigo, plantadas no reino íntimo. As sementes de joio são as nossas experiências ruins, né? Experiências, hábitos ruins, experiências que viraram vícios e que deixamos que penetrassem em nossas consciências pela nossa imprudência, né? Pela influência de criaturas encarnadas e às vezes pela influência de criaturas desencarnadas. Tem pessoas que têm muitas sementes de joio dentro de si, mas se estão aqui é porque tiveram a oportunidade de se melhorarem. O reino dos céus está em nossos corações e é neste campo, dentro do coração da gente, dos nossos sentimentos, que devemos plantar o evangelho, os ensinos de Jesus. Jesus fez a boa semeadura, né? Pregando e exemplificando o amor entre nós, entre os homens, com o objetivo de criar um clima de fraternidade entre os homens. Seu desejo é que nos tornemos os maravilhosos grãos de trigo. Todos nós nascemos com uma programação, uma missão, mas invigilantes nós dormimos, esquecemos de vigiar. E eis que outras criaturas menos esclarecidas, esquecidas das palavras do Mestre e trazendo ainda em seus corações a maldade, aproveitaram-se de nosso cochilo e lançaram as suas sementes, que junta às outras germinam. O Senhor, reconhecendo nossa fragilidade, Ele permite
que sempre possamos recomeçar, né? Reformular o que estava errado em nós. Ele deixa então que cresçam juntos o trigo e o joio, para que mais rapidamente compreendamos o lado bom e o lado mal da vida, e ao mesmo tempo passemos a fazer o bem, mas com a compreensão, né? Com a compreensão das leis de Deus. É muito melhor quando nós compreendemos as coisas. Essa parábola, ela revela então alguns aspectos da lei divina. Revela aspectos do nosso mundo íntimo e também do mundo exterior, que é reflexo do íntimo. O joio e o trigo está em cada um de nós e também em cada criatura dessa humanidade. Tudo tem sempre um percentual positivo e um percentual negativo. Quando aqui estamos, é muito difícil saber se nós estamos certos ou errados. É difícil nós distinguirmos. O critério deixado por Jesus é: conhece-se a árvore pelo seu fruto, e não pela ramagem, e não pelas folhas. Este é um critério maduro. Não devemos ficar presos à árvore, mas na essência, nos seus frutos. As árvores, elas demoram em dar frutos, né? Cada planta tem o seu tempo, cada árvore frutífera tem o seu tempo. Quem revela a árvore é o fruto. Assim conosco também, né? O amor de Deus é tão grande que ele deixa que as criaturas cresçam juntas, né? Dando sempre oportunidade de se melhorarem, né? Quando você troca experiência, você aprende com o outro, né? E o outro aprende com você. Do contrário, quem tem muito joio no campo do coração, né? No seu reino íntimo, não teria a oportunidade de crescer e aprender, né? Então é por isso que temos que conviver uns com os outros. No tempo que é dado aos dois, ambos crescem, né? O trigo, devido ainda à sua fragilidade, pode firmar mais as suas raízes. Todos nós temos em nosso interior um pouco de joio, um pouco de trigo, né? Jatos de luz, jatos de sombra, todos nós. Queremos nos transformar, mas a vaidade e o orgulho nos impedem. Tudo o que acontece em nosso mundo íntimo, portanto, está dentro de nós, né? O maravilhoso poder de nos transformarmos. E como? Como nos transformaremos? Renunciando a nós mesmos, não fugindo, não desertando do campo de batalha, tendo sim vigilância e aprimoramento dos nossos pensamentos, ajudando os nossos irmãos, esclarecendo-os para que, irmanados no mesmo ideal, alcancemos as moradas do Pai Celestial. O Senhor, Ele caminha conosco desde a nossa criação. Ele vela por nós, dando-nos a seiva milagrosa da fé, da esperança e também do seu amor. E eis que Ele espera com paciência o dia da colheita. E esse dia representará aquele momento em que nós nos libertaremos do corpo material e ascenderemos ao mundo superior. Só neste momento reconheceremos se nós cultivamos mais grãos de joio ou grãos de trigo. O trigo, ele vem com a missão de alimentar, não é? De transformar-se no pão nosso de cada dia, né? E como é bom um pãozinho, né? Todo dia bem quentinho. Logo, se nós quisermos nos transformar como esse grão maravilhoso, nós teremos que nos esquecer de nós em benefício dos outros, né? O trigo, ele tem que sofrer esmagamento, trituração para se transformar naquela farinha que vai fazer aquele pãozinho tão gostoso, né? E nós teremos que passar por processo de provas
expiações até os ajustes de nossas contas. Nós não devemos nos deixar vencer pelas paixões, pela intolerância, né? Estaremos sempre no meio do caminho. Há sempre alguém acima de nós e há sempre alguém abaixo de nós. Os que estão acima nos ensinam, os que estão abaixo, nós é que deveremos ensiná-los, né? Ajudá-los, né? Alguém nos acolhe e nós também devemos acolher alguém. Se Jesus ceifasse todo o campo, queimasse todo o joio, ele também queimaria o trigo, não é mesmo? Com as criaturas, diríamos que também aconteceria o mesmo. Os justos pagariam pelos pecadores. Onde estariam então a bondade e a justiça divina, meus irmãos? Se nos fosse dada a possibilidade de conhecermos nossas últimas 30 encarnações, por exemplo, ou 20 encarnações últimas, né? Entraríamos em crise sobre a nossa identidade. Iríamos descobrir que nascemos em determinados lugares, com costumes, hábitos que hoje não temos mais, né? E que foram nocivos, né? E que nos prejudicaram muito. Descobriríamos também todas as nossas experiências ruins, né, que é o joio, e também as boas, né? Teríamos 30 pessoas dentro de nós, pois o nosso passado está dentro de nós. Mas Deus, na sua misericórdia, porque a gente tem muita coisa guardada que não é boa mais para nós, né? Ele nos dá o esquecimento. Eu penso assim, bendito esquecimento. Nossa alma, ela está no reino de nossos interesses. Para alcançarmos uma idade mais madura, Deus nos dá tempo, né? Ele tem paciência. Nós não temos, mas ele tem paciência. Pede que haja sempre renovação do bem. Ele, né? Às vezes nós demoramos muito tempo, várias e várias encarnações, para acabar com um hábito ruim, né? Até que um dia nós percebemos nosso erro, né? Nosso joio, o joio que está dentro do nosso coração, e passamos a cultivar coisas boas, os nossos trigos, né? As sementes de trigo. Emmanuel, em Fonte Viva, ele tece alguns comentários sobre a noção de campo. Ele nos diz: transferindo a imagem para o solo do espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros de boa vontade à santificante lavoura da elevação, somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio a fim de beneficiar corações alheios, corações alheios. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para devotarmos ao serviço do próximo. Aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos através do grande continente, diz ele, denominado interesse geral. Então, sai do eu e vai para o interesse geral. E na infinita extensão dele encontraremos a terra das almas, sufocada de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicadas de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir a benefícios de todos. Diz a parábola que, dormindo os homens, o inimigo se apodera do campo. Aqui é um chamamento à vigilância, né, em todos os instantes de nossa vida. É pelo descuido do lavrador que a colheita se perde. É pelo descuido do professor que o aluno se torna ocioso. É pelo descuido da educação que os delinquentes juvenis surgem. Assim,
Para que o bem se conserve e se dilate, haverá necessidade de esforço constante, vigilância constante e muita oração. Oração com o nosso sentimento, senão ela não tem valor, né? Falar com sentimento com Deus, com Jesus, com os nossos anjos guardiões. Caminhamos, embora devagar, para a fraternidade universal e para a realização concreta dos ensinamentos cristãos. Enquanto não atingirmos a época em que o Evangelho se materializar na terra, em cada coração, não será justo nos entregarmos ao mal, à desordem ou à perturbação na parte de serviço que nos compete. Emmanuel diz: quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, ele não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. O Mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem, e nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Importa considerar, portanto, que o joio ele não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória, né? Na vitória final do bem. O campo do Cristo é região de atividade incessante e intensa. Tarefas espantosas mobilizam da dedicação e vigilância dos trabalhadores, né? O joio surge ameaçando então o serviço. Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. O tempo é a bênção do Senhor. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho, né? E os propósitos inferiores se transubstanciam. O homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza, essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara, que usa afeições novas, situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades externas que falem ao nosso coração. Entretanto, se chega a hora da ceifa, depois de tempo de expectativa e observação, faz-se então necessária a eliminação do joio em molhos, né? A colheita não é igual para todas as sementes da terra, não é? Cada espécie tem seu dia, cada espécie tem a sua estação. Eis porque, aparecendo o tempo justo de cada homem e de cada coletividade, exige-se a extinção do joio, né? Quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão, né? Então, se a gente não aprendesse, tudo é em vão, né? Nesse instante, vemos a individualidade ou o povo a se agitarem em razão de aflições e hecatombes diversas, né? Esse ano mesmo, todos nós passamos por várias aflições, né? Eu digo por mim mesma, em gritos de alarme e socorro, como se estivessem nas sombras de naufrágio inexorável. No entanto, verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas, né? Ou inúteis. E em vista do joio ser atado aos molhos, uma dor nunca vem sozinha, né?
Terminando, vamos ainda refletir um pouquinho sobre a influência espiritual de irmãos menos esclarecidos que já desencarnaram. Eles ainda ignoram e nós temos que olhar ainda com amor, porque nós somos partícipes, nós é que abrimos porta, nós também os prejudicamos e somos também aqueles que já os prejudicamos no passado, né? Vingança, desespero, paixões e desânimos são algumas das causas de fixação mental desses irmãos, né? O nosso cérebro, ele funciona à semelhança de um dínamo, dando o primeiro estímulo, interno ou externo. O que passa a contar é a manutenção de nosso pensamento no mesmo teor de ideia. Então a gente começa a ter aquela mesma ideia. Às vezes, por exemplo, ideia de ódio de alguém ou de raiva de alguém. Quanto mais tempo permanecermos num assunto, né, que não é bom, mais as imagens do tema se cristalizarão em nosso halo mental. O fenômeno da sugestão mental é oportuno. Emitindo uma ideia, passamos a refletir as que se lhe assemelha. Nesse sentido, somos herdeiros dos reflexos de nossas experiências anteriores, né? Porque se nós já tivemos algum vício lá no passado, né? Para ter esse vício, nós repetimos muitas vezes, né? Nós tivemos muitas vezes a ideia do vício, porém, com a capacidade de alterar-lhe a direção. Nós temos essa capacidade, se temos vícios, de alterar, acionando a alavanca da vontade, da nossa vontade, né? Nós poderemos traçar novos rumos para a nossa libertação, para a libertação do nosso espírito. Vigilância e oração atenuam as investidas do mal. Através delas, pomos-nos em sintonia conosco mesmos, tornando-nos cada dia mais autoconscientes, né? Cada dia nós vamos se tornar melhor, mais conscientes, percebendo claramente nossas reações do cotidiano, né? Criando condições para arrancar o joio do nosso coração, né? Sem prejudicar a colheita do trigo. A educação, meus irmãos, ela exige muita piedade, muito apoio fraterno e muita recapitulação de ensinamento. Várias vezes, né? Por isso que é bom sempre estar estudando o Evangelho muitas vezes, né? No campo da vida. Jesus sempre soube diferenciar o mal e a vítima, né? O pecado do pecador. Reprovava o erro sem nunca esquecer do amparo. Então, eu espero ter ajudado, né, no nosso estudo. Peço desculpas, foi meio rapidinho hoje, né? Quando eu soube que a nossa querida irmã Débora não podia fazer, que Jesus a ampare muito, a proteja, né? Então vamos agora fechar os nossos olhos, né? E fazer a nossa oração de encerramento, já agradecendo a espiritualidade boa e amiga. Vamos nos sentindo lá na nossa casa, né, no seja, naquele ambiente tão gostoso. Eu tenho certeza que todos nós estamos com muitas saudades. Essa espiritualidade que lá trabalha possa nos envolver, nos estimular. Que o nosso Mestre Jesus também derrame as suas bênçãos sobre todos nós. Deus, nosso Pai, vamos sentindo a sua presença, né? Ele é onipotente, onisciente, onipresente. E vamos dizendo assim em todo o nosso coração: Pai, aumenta a nossa fé, nossa confiança em Ti, Senhor. Pai nosso, que estás no céu em toda parte, santificado seja o Teu sagrado nome. Venha a nós o vosso reino de sabedoria, de paz, de entendimento, e seja feita a vossa vontade,
vontade, com a observância de vossas leis. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, principalmente o pão espiritual. Não nos deixeis cair em tentações, perdoa as nossas dívidas e não nos deixe, Pai, cairmos em erros, em atitudes que não nos fazem bem. Olha por nós, nos ilumina, Pai, e nos protege hoje e sempre. A todos que estão ouvindo também esse seu Evangelho de luz. Boa noite, meus irmãos. Se Deus quiser, amanhã tem palestra, né, às 8 horas, e segunda-feira tem mais um estudo do Evangelho. Boa noite, fiquem com Deus. Obrigada por me ouvirem.